Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Jean, sou professor de História e Ciências Sociais. Algumas pessoas me procuram para debatermos, conversarmos sobre método, mas não é qualquer método. É principalmente o método do Marx. Ou seja, a partir de Marx, como pensar o método? Eu acho que, em primeiro momento, uma coisa extremamente importante, fundamental, é a gente tentar suspender, não é eliminar de alguma forma, mas suspender toda uma tradição na qual somos educados quando somos, para entendermos o que é o método científico. Existe uma tradição moderna, pressupõe, supostamente pressupõe, um método científico hegemônico, único a ser aplicado a todos os fenômenos, objetos, em qualquer lugar. Bom, isso é um equívoco, né? A tradição marxista não poderia reproduzir essa perspectiva de método de forma alguma, né? O que cabe a essa perspectiva é a crítica. Entretanto, é possível observar uma tradição marxista entre aqueles que se reivindicam marxistas, de alguma forma, a reprodução desse tipo de epistemologia, desse tipo de proceder metodológico supostamente universal, posto pela tradição hegemonicamente burguesa. Nós analisamos isso mais de perto, mais proximamente, nós observamos que nem mesmo dentro da tradição burguesa epistemológica há uma unificação ou um método universal pleno. Existem muitas particularidades, né, de Francis Bacon até Thomas Kuhn. Há uma tradição realmente que partilha uma série de elementos importantes da epistemologia, criada pela própria burguesia, mas está longe de ser hegemônica, está longe de ser universal. Bom, isso é um aspecto. Como eu disse, retomando, mais grave é quando, a partir de uma perspectiva marxista, se reproduz esse tipo de lógica, né, formal em relação ao método científico. Marx, nós sabemos, não escreveu nenhum livro sobre método. Quando tratou sobre a questão de método, tratou muito pontualmente em relação à escrita, mas quando observamos a própria obra marxiana, fazemos esse esforço, né, e despidos daquela preocupação e achar onde é que Marx escreveu sobre isso. Claro que nós conseguimos pontuar alguns momentos da escrita marxiana sobre o método, mas isso não significa que ele não tenha se preocupado e tratado do método ao passo que trata, evidentemente, do seu objeto de análise crítica, que é a economia política capitalista. Então, teria o estudioso de hoje, militante de hoje, fazer um esforço de percorrer a obra marxiana para, com o tempo, né, um cursinho, uma palestra, uma aula, uma graduação, mestrado, doutorado, que se faz isso, é com um tempo muito maior. A gente conseguir ir esquadrinhando, né, quando que essa preocupação, vamos chamar de preocupação metódica do Marx, aparece. Entretanto, se não tivermos uma perspectiva para além da epistemologia moderna, para além da gnoseologia moderna, da epistemologia moderna, vamos muito provavelmente reproduzir uma espécie de neocantismo empobrecido. Seria uma leitura marxista do método supostamente marxista, mas na realidade é a partir de regras, normas exógenas, retroagindo a preocupações com idealismo, reproduzindo o idealismo nesse sentido, e se distanciando cada vez mais da perspectiva do Marx. Não é porque Marx não escreveu um livro sobre método que essa perspectiva do fazer, do caminhar, não está ali inserida nas obras do Marx. Mas para isso nós precisamos ler o Marx. Não tem videozinho de Marx. A plataforma, de, além da oralidade, mas pensando na própria contribuição direta marxiana, plataforma que nos chega, ou que existia possível, era a escrita de textos, livros, artigos, cartas, bilhetes, e aí vai. Então, nós precisamos ler Marx, não por um diletantismo, um preciosismo, um certo preciosismo, mas por uma imperiosidade de acessar a fonte, né? Não tem outra forma. Não vamos encontrar videozinho do Marx. Entretanto, diante desse empobrecimento que vivemos há muito tempo já, não é só agora,
com a internet, não, mas sobretudo a partir dos últimos 20 anos, há um empobrecimento tremendo na formação do militante, né, revolucionário. Mais uma vez, que precede aos 20 anos. Digo, há uma intensificação. E os comentadores acabam se transformando nas próprias fontes primárias. São todos eles importantes, em um dado medido, todos passíveis de crítica, óbvio, até o Marx passível de crítica. Entretanto, ler um comentador não é ler Marx, né? Ler só o comentador e achar que está bom e que já entendeu o método do Marx, lê do engano, né? Lê do engano. Então, a gente precisa fazer esse exercício de fazer lá uma imersão, usar uma expressão em voga aí, uma imersão marxiana, né? Ou seja, nos debruçarmos com os textos do Marx para entender o que é esse método. Nós vamos observar que existe uma preocupação ontológica no Marx. E não me venho aqui pensar em ontologia, numa chave metafísica, não tem nada a ver com isso, é uma outra coisa, outro tipo de perspectiva ontológica. Essa preocupação ontológica não é opcional, entendê-la não é opcional. Se não entendermos essa, em tese digo aqui, se não entendermos essa preocupação ontológica do Marx, recorrentemente vamos reproduzir a epistemologia moderna, mas vamos chamar de método marxista, e não é, né? Não é. Então, nesse sentido, nosso grupo de estudos, vamos iniciar sábado que vem, ter a pretensão de ser um grupo de estudo permanente, tem muito a contribuir. Muito importante a participação de todos nesse grupo de estudos. Não é uma aula, não, hein? Não é um curso, é um grupo de estudos. E, nesse sentido, nossa preocupação é entender, a partir dos textos do Marx, o que ele está chamando de método, o que é método. Mas antes de, embora a gente vá entrar, evidentemente, como estou dizendo, nos textos do Marx, é preciso fazer uma série de problematizações anterior a isso, né? Porque senão nós podemos até ir a Marx, mas munidos, né, com ferramentas epistêmicas da burguesia, né? E aí fazemos uma leitura de Marx e reproduzimos o Marx aburguesado, epistemologicamente pensando. Eu acredito que esse debate sobre ontologia, gnoseologia, epistemologia, tem que ser feito, debatido com calma, com maior vagar, para que a gente possa, de fato, entender quais são as distinções do que se trata esse método marxiano, ou ainda um método supostamente marxiano, mas que, na realidade, é uma espécie de neocantismo, é um método epistemológico, porque Marx não tem uma epistemologia, né? Bom, enfim, são debates que normalmente não se faz na universidade, e eu acredito que também não se faz na militância política revolucionária. Nunca presenciei isso de uma forma tão aplicada. Mas é imprescindível, né? Imprescindível. Porque senão a gente vai acabar, no final das contas, para poder esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai acabar reproduzindo as 10 regras ou os 10 passos do método do Marx para entender a faixa de Gaza ou o sionismo assassino de Israel. E não é assim que funciona, não é a partir dessas regrinhas aplicáveis universalmente, etc. e tal. Isso aí é uma outra tradição, é a tradição burguesa moderna, não é a tradição que Marx iniciou, né? É a tradição que o Marx se deparava no sentido de fazer a crítica, exatamente, né? E muitas vezes nós reproduzimos aquilo que o Marx criticava gigantescamente. Se olharmos para as pós-graduações, tipo especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? A desgraça é gigantesca em relação àquilo que se propõe ser ou se chama de marxista, e é entendido mesmo, e passa tranquilamente como marxista, né? Mas está longe de Marx, né? Eu diria que, em grande medida, aí tem que avaliar cada situação, enfim, cada aspecto certinho, é anti-Marx. Aquilo que se chama de marxismo é anti-Marx, radicalmente anti-Marx. Nós vamos debater tudo isso antes de entrarmos no texto do Marx, mas iniciamos então esse debate no próximo sábado. Beleza? Um grande abraço para vocês, tenham um bom dia, e venham de mãos limpas e peito aberto para fazer esse debate, se a gente quiser realmente se elevar, ou seja, crescer em relação ao debate epistemológico, filosológico, e, claro, ontológico, marxiano. Isso é muito importante. Se ater a isso não é simplesmente para conseguir fazer um projeto de pesquisa bem feito, né? Isso a epistemologia burguesa pode nos ensinar muito bem, não precisa de Marx, né?
ou para fazer uma pesquisa, portanto, né, planejar e a pesquisa propriamente dita, esse debate ele é fundamental para o amadurecimento intelectual de um pesquisador, né, de um analista da realidade. Quando fala análise, estou falando da análise e caracterização que o militante revolucionário tem que fazer, ou ainda aquele que é pesquisador, né, e vai dar sua contribuição a partir da produção do conhecimento, é preciso se ater às determinações da realidade, né? Não simplesmente o uso de normas e regras pré-estabelecidas, exógenas, colocadas por outrem que não somos nós. Ou, enfim, o debate é longo, né? Então, nós iniciaremos isso. Esse videozinho aqui já está longo demais. Um grande abraço e até sábado que vem, 9 horas de Brasília. Impreterivelmente, 9 em ponto, a gente começa. Beleza? Se organizem para chegar no horário certinho. E, enfim, as câmeras abertas, né? Quem precisa se conhecer, não precisa se ver. Então, se organize para que o ambiente te deixe vontade para poder realmente abrir a câmera e etc. Tudo bem? Um grande abraço. Até sábado que vem.